Muito bem, salve, salve, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Blendcast com assuntos sempre interessantes. Hoje estamos recebendo a visita ilustre de uma pessoa que tem um histórico de vida muito rico, muito interessante e que com certeza teremos aí ao longo da nossa conversa, teremos curiosidades sanadas e outras não, porque nem tudo dá para a gente sanar num Blendcast, né? Aqui, diante desse nosso encontro de Blendcast, vou apresentar as pessoas que compõem, né, a mesa para a nossa conversa, para esse evento, né? Começando pelo nosso convidado especial, Dr. Jimmy Albuquerque. Daqui a pouco eu falo mais algo sobre, né, sobre a riqueza de conteúdo que tem esse homem. Então, passando a palavra para uma breve apresentação, né, na sequência, a Sandra, que é a responsável pela agenda do Dr. Jimmy aqui no sul do Brasil, nosso amigo Gilmar e a Cláudia. Tá? Muito bem. Ok, é um prazer estar com vocês aqui. É toda hora que a gente encara assim, 4 ou 5 pessoas de uma vez só para fazer pergunta, né? Normalmente tem 1000. Cada seminário que eu faço, tem sempre muita gente para responder as perguntas. É que é um bate-papo, né, tio? Exato. Um bate-papo, velho. Então é um prazer estar aqui com vocês, poder trazer alguma informação. Eu tenho uma informação importante, eu sei que a minha informação é importante porque é uma informação sobre cura de câncer. Eu fui curado de um câncer incurável, ok? E eu, como sou o primeiro incurável desse câncer incurável, que chama-se glioblastoma multiforme, então eu acho que eu tenho algo para ofertar, eu tenho algo para dizer. Com certeza, com certeza. Tem aquelas coisas, se você quiser saber como ganhar dinheiro, pergunte a quem tem, não é mesmo? Exato. Se você quiser saber como se cura, pergunte a quem se curou. Eu sei como eu me curei. Então esse é um dos detalhes importantes que eu acho que eu posso trazer essa informaçãozinha para você que está passando de repente por um período crítico na sua vida, ok? E que não passou ainda, e que pode vir a passar. Que é uma informação básica muito importante. Se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Perfeito. Ok? Você tem alguma pergunta para fazer? O que é que eu me apresente? Não, a sua apresentação... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, só apresentando os demais convidados para essa conversa, né? Convido a Sandra agora a dar uma palavrinha, ela como empresária, né, do Jimmy para a região sul do Brasil, né, para a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Aliás, Rio Grande do Sul, isso. Exatamente. Uhum. Então, eu, na verdade, o meu espaço físico é em Blumenau, né, Santa Catarina. E eu faço a morfologia do sangue, eu fui formada pelo Jimmy, sou biomédica. E quando o Jimmy está, além de Blumenau, eu faço também além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Quando o Jimmy vem para o Brasil, aí eu faço a agenda dele nessa região também. Uhum. É isso que a gente está fazendo nessa semana que a gente passou, a gente estava atendendo em Florianópolis. Mas é uma grande honra para mim, ter formado. A minha primeira formação, na verdade, foi em Direito, quando eu precisei entrar para a área da saúde, que eu descobri essa riqueza. Eu optei por fazer uma graduação, me formei com o Jimmy, fiz uma graduação em Biomedicina, e é uma grande honra para mim poder receber o Jimmy aqui, poder estar cuidando da agenda dele e levando ele para mais pessoas estarem conhecendo esse trabalho maravilhoso. Pois não, vamos lá então, na sequência. Então, Mestre Gilmar? Meu nome é Gilmar, eu atuo, na verdade, com hospedagem, né? Não tem nada a ver, mas a gente convive diariamente com pessoas que são assoladas por esse temor tão grande que é a questão do câncer. Temos pessoas perto, conhecidas, perdemos já pessoas na família. Então, o fato de estar aqui é justamente de entender, talvez até como nós possamos auxiliar, ser canal de comunicação, alguma coisa nesse sentido, né? E é um privilégio, é uma honra muito grande estar sentado na mesma mesa que o senhor, isso não tenha dúvida, né? Isso é um privilégio sem tamanho.
Cláudia? Vou pegar a palavra dele. É o mesmo privilégio que ele disse, eu me refiro, eu sou terapeuta holística, eu sou parapsicóloga, e o que eu vou ouvir aqui vai trazer mais riqueza ao meu trabalho. Ok. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Apresentando um pouquinho do Dr. Jimmy Albuquerque, pernambucano, brasileiro, daqueles pernambucanos arretados, porque está aí, né, sendo conhecido pelo mundo. Dr. Jimmy, ele tem andado por toda a Europa, praticamente, proferindo palestras, ministrando cursos, né, e contando sobre a experiência de vida dele. Ganhador de vários prêmios, recentemente em Zurique, na Suíça, recebeu um prêmio, Portugal também. Reside há 52 anos nos Estados Unidos. 58 né, agora. 58 já. 58 já? 58. 52 foi quando eu fiz aquele seminário. Fala isso. No final do programa o senhor vai falar a sua idade, não? Eu posso falar agora se quiser. É inacreditável, mas deixa para daqui a pouco, né? Porque é incrível, é um menino diante de toda essa situação. Eu já passei dos 30 anos. Imagina. Teve no seminário faz pouco, acho que em março esse ano, que esteve participando num seminário sobre oncologia, né? Exato. Muito bem. Ele é um morfologista do sangue, né? Terapeuta, naturopata, né? E hoje ele tem uma função nos Estados Unidos, ele é delegado procurador dos direitos humanos. No Brasil. No Brasil? Né? No Brasil. Nomeado para o Brasil. Perfeito. Passou por um processo desgastante de saúde, passou por um processo, uma experiência terrível, que é um câncer glioblastoma multiforme, grau 4. Para vocês terem uma ideia, pode pesquisar, inclusive, né, se tiver aí a oportunidade, pesquisem no Google. É um câncer considerado incurável pela medicina, com expectativa de vida de 3 meses para quem não enfrenta um tratamento, e quando se faz um tratamento de 15 a 18 meses. No entanto, nosso amigo Jimmy está há mais de 15 anos aqui. Jimmy, sem mais delongas, é muito importante que o nosso telespectador conheça a história, mais aquela história pitoresca que eu ouvi o Jimmy participando de uma live, talvez 1 ano, 2 anos atrás, onde tinha uma senhora, onde a moça, a participante estava apresentando, estava acometida por um câncer no seio. Ok. Você se lembra daquela história? A maioria dessas pessoas já passaram por esse problema de câncer no seio, né? Mas aquela história que você contou foi muito rica, com riqueza de detalhes. Até a sua biópsia, na ocasião, você optou por fazê-la no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Então começa ali. Esse foi um momento divertido, né? Começa um pouquinho dessa sua história, mas com riqueza de detalhes. Bom, eu sei pra gente colocar os detalhes. A riqueza é com você. Se aceitasse os detalhes, tem riqueza nisso aí. Bom, perdão. Começando do princípio, sou pernambucano, nasci numa casinha de sapê, no interior de Pernambuco. Perfeito. Okay? Sapê é aquela palha que cobre a casa, né? As pessoas pensam que é o sapê, que é o barro, mas não é. É a palha que cobre a casa. Minha mãe havia perdido 2 filhos com croup, que é uma doença que tapa a garganta das crianças. E quando eu cheguei na idade dos meus 2 irmãos que morreram, minha mãe disse assim, eu não quero perder esse aí não, porque esse aí vai estar lá em Joinville fazendo um podcast. Ou seja, nós temos os privilegiados. Então a profecia está se cumprindo, né? Exatamente, tá. E fomos para Recife, foram 3 dias de carroça até chegar à cidade de Recife, foi uma coisa bem interessante aqui dali. Eu tinha um brinquedo, era um velocípede que alguém me deu, a gente era muito pobre, né? E tinha um brinquedo, e meu pai preparou a carroça, pegou as trouxas, botou na carroça,
e foi pegar o meu velocípede. Quando eu vi ele pegar o velocípede, que era o único brinquedo que eu tinha. Na realidade, eu tinha outros brinquedos de madeirinha que meu pai fazia para mim também, né? Quando ele pegou o velocípede, eu fiquei feliz, vai trazer o velocípede. Ele pegou e jogou em cima da casa. Foi a primeira perda na vida. Eu nunca esqueci aquele momento, porque era a única coisa que eu tinha como brinquedo realmente, ok? Essa foi a primeira Aquela perda. sensação de perda é um pedaço da gente que ficou fica, gravado, né? Ficou realmente gravado. Com certeza. Fomos para Recife. De Recife, depois a irmã do meu pai era casada com um militar, um marinheiro, e sugeriu que a gente fosse para o Rio de Janeiro, porque naquela época o que mandava no mundo era a tecelagem. As fábricas de tecelagem, o Rio de Janeiro crescendo muito na tecelagem, e tinha as fábricas de tecelagem. Vai uma aguinha, Jimmy? Pode colocar, depois eu vou fazer uma crítica sobre isso aqui. Sobre água? Vocês vão aprender um pouco sobre a água. Os erros que se cometem com isso daqui. Ok? Bom, fomos para o Rio de Janeiro, e nesse período no Rio de Janeiro, meu pai foi trabalhar nessa fábrica, né, de tecelagem, e meu pai se tornou até um líder sindicalista na época, né? E quando foi na época que Getúlio morreu em agosto de 1954. Desculpa, você estava com que idade nessa época? 7 anos, 7 para 8 anos, 10 anos, sei lá, 9 anos mais ou menos. É uma idade que cala fundo no ser humano, né? Onde está tudo se formando, né? Os neurônios, exatamente. A situação toda, né? E aí, com aquele momento, né? Meu pai trabalhando, tudo e tal, e quando foi um dia, minha mãe foi chamada para ir à fábrica, porque ele estava passando mal. Aí minha mãe chegou, ele estava morto. Foi minha segunda perda na vida. Minha mãe teve uma presença de espírito. Minha mãe perguntou o que foi que aconteceu. Ele quis brigar aqui por causa de política, porque ele era getulista doente na época. Então, ele quis brigar, nós seguramos ele teve um ataque do coração e morreu. A minha mãe perguntou, quem segurou meu marido? Eu e o fulano. Meu marido com raiva, 20 de vocês não eram homem para segurar ele. Minha mãe teve uma presença de espírito incrível, tirou a roupa dele toda. Tem que existir uma marca. Meu pai era um paraibano forte. Tem que existir uma marca. Minha mãe não viu uma marca nele. Mas como dizem que quando você morre do ataque do coração, horas depois você fica roxo. O meu pai não ficou. Então nós não temos uma explicação. Presumimos que ele tenha sido até envenenado. Porque não sei se vocês sabem, lendo a história do Brasil naquela época, os líderes sindicalistas desapareceram com a morte de Getúlio. E meu pai foi um deles. Ok? Então a vida nossa ficou difícil, minha mãe agora teve que arranjar emprego, porque meu pai não queria que minha mãe trabalhasse na rua, né? Pernambucano, paraibano, nordestino, chauvinista, machista, não ia, mulher não ia trabalhar na rua, não, tinha que trabalhar em casa, né? E agora minha mãe teve que arranjar emprego no restaurante, tá entendendo? Para poder sobreviver, para a gente sobreviver. Só que minha mãe passou a ter um problema comigo, porque eu estudava numa escola no morro, lá embaixo, que a gente morava numa favela. E eu estudava na escola, a escola chamava-se Excedente. Ou seja, ele me dava um almoço. E mais de 3 horas da tarde eu tinha que subir o morro, sozinho. Minha mãe estava trabalhando, minha mãe levava a minha irmã com ela, porque minha mãe era menina de 12, 13 anos, e minha mãe não queria deixar ela sozinha na favela, certo? Aí eu subia, e os vizinhos começaram a se sentir incomodados comigo. Não que eu fosse bagunceiro, eu não era, mas eles ficaram incomodados porque eu ficava sozinho, até a noite, quando minha mãe voltava do trabalho. Aí começaram a sugerir a minha mãe que ela me desse. Bota ele no SAM. Na época, SAM, Serviço de Assistência ao Menor, o maior centro de criminosos já existente no Brasil. Okay? Era uma escola, SAM, Serviço de Assistência ao Menor. O pai ou a mãe não podia, botava, internava no SAM e dali só saiu criminoso. Foi o pior lugar que já podia ser colocado crianças dentro desse país, na época. Okay? Isso no Rio de Janeiro? Não, isso no Rio de Janeiro. Tá? Chamava-se SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Tá? Aí alguém chegou para minha mãe e disse assim, por que a senhora não faz o seguinte, já que a senhora não quer dar ele, joga ele para os salesianos, para os padres salesianos, que os padres cuidam dele lá. Aí minha mãe foi lá conversar com os padres salesianos, tudo e tal, aí o padre Deus falou assim, não, você pode trazer o garoto para cá, a gente vai cuidar dele, com alimentação, casa, comida, dá tudo e tal. Era só homem, né? Era só homem. E aí minha mãe perguntou, mas dá para você liberar ele sexta-feira, que é para ele passar o fim de semana comigo? Mas não era um seminário, não chegava a ser um seminário. Ainda não, aí era só escola. Só escola. Só escola. Mas isso aí você começa, né? Sim, aí eles começam a adestrar, né? Começa a adestrar. E aos fins de semana eu ia para casa para ajudar minha mãe. Para vocês terem uma ideia, até cemitério eu capinei para ajudar minha mãe, aquelas coisas tudinho e tal. Bom, agora eu estou com 17 anos. Olha agora, passaram esse tempo todo, estou com 17 anos.
E um dia o padre chegou na sacada da casa e me assoviou no meu gabinete. Ele só chamava no gabinete para punir. E a punição chamava-se palmatória. O jovem não sabe o que é isso, tá? Ele só chamava para punir. Eu falei assim, eu não fiz nada de errado. Eu havia apanhado uma vez. Eu prometi para mim que eu nunca mais ia apanhar outra vez. Ok? Já fui esfregando a mão. Quando eu entrei, normalmente ele estava sentado aqui na sala dele, você dava a volta aqui, ele falava o erro que você cometeu, você dava a mão, ele dava os bolos doía, aquelas palmatoradas na mão doía, mas o problema não era esse momento, era depois, porque agora de joelho, 50 Ave Maria, 50 Padre Nosso, 50 Salve Rainha, era 150 que você tinha que ficar de joelho ali, orando, ok? Só que quando eu cheguei de frente para ele virou para assim, sente-se. Quando ele me mandou sentar, eu disse, não tem palmatória. Se estranhou não tem palmatória, né? Não tem palmatória. Aí ele virou e falou assim, o grupo salesiano escolhe um aluno por ano e dá uma oportunidade para seguir o sacerdócio, manda para o Vaticano. Você foi escolhido. Quando ele me falou aquilo, eu já me vi beijando a mão do Papa. Naquele momento. Assim, nossa. Foi um entusiasmo, uma coisa que... Sim, que te acometeu, né? Eu estava esperando algo de um lado e veio outra. Totalmente contrário. Aí ele virou e falou assim, aí eu falei para ele, atrás dele tinha um relógio Cuco, né? Eu olhei pro relógio e falei assim, era 3:30 da tarde, na sexta-feira. Aí eu falei assim, eu quero ir embora para casa agora. Quando minha mãe chegar em casa, eu já quero estar em casa, dizer que eu vou me tornar um padre. Ok? Aí eu falei, não, hoje é dia de limpeza na escola, você vai administrar a limpeza. Me liberou, era 8:30 da noite. Me liberou, pegou um papel, escreveu, pegou. Olha agora, preste atenção, vocês estão vendo isso aí, como é que foi, tá? Pegou o papel, botou na mesa, pegou a caneta, molhou na tinta a caneta, porque naquela época era molhado na tinta, ok? Escreveu para minha mãe, pegou o mata-borrão, não sei se você sabe o que é isso, era para tirar aquele excesso de tinta. Vocês jovens não sabem o que é uma coisa dessa, né? Me deu a carta. E eu fui embora para o ponto do ônibus para pegar o ônibus para ir para casa. Era 8:30 da noite. Só tinha 2 pessoas no ônibus quando eu cheguei. Tinha o motorista, o cobrador e agora... Mas você não chegou a ler o conteúdo da carta? Não, li. Aí eu sentei do lado do cobrador, tá entendendo? E comecei a sonhar com o Vaticano. Eu já me vi na Praça São Pedro, já vi conversando com os cardeais, você se transporta nesse momento, né? Bom, o ônibus arrancou e parou no próximo ponto. No próximo ponto, entrou uma reca de jovens, gente da minha idade, 17, 18, 19 anos, né? E foi a época que surgiu a mini saia. Eu preciso dizer porque eu não sou mais padre. Década de 70. Década de 60. 70. Bom, mas não foi por causa da mini saia. Mas foi realmente na época da mini saia. Mas foi uma coisa. Eu senti inveja deles. Sabe o que é inveja? Eu nunca vi experimentar aquela sensação, alegria junto, homem e mulher junto. Mas nesse momento, os hormônios, nessa idade, os hormônios estão pululando. Exatamente. Né, quando eu vi aquela alegria, né? Daquele jovem brincando, se divertindo. Aí vem um conflito interno que você falou, e agora? Eu peguei aqui, eu tinha uma japona, O que eu vou fazer da japona, vida? Né? Peguei a carta aqui, li a carta, botei de volta no bolso. E agora? E aos 17 anos, tomei minha grande decisão na vida. Nunca mais voltei para a escola. Decidi, não quero mais. Bom, gênio forte, né, irmão? Decidido, não quero mais. Né? Aos 17 anos foi minha grande decisão na vida. Cheguei em casa, falei para minha mãe, todo mundo feliz. Eu falei assim, mãe, só tá, não fico muito feliz, porque eu não quero mais ser padre. Não, você tem que ir. Aí chama os vizinhos para me convencer. E era moda, né? A família ter um padre na família. Era um privilégio. Era um privilégio ter um padre na família. Ter um padre, ou uma freira, né? Era o sonho de muitas mães. Eu, aqui, bom, como eu não voltei para a escola no domingo à noite, que eu voltava no domingo à noite, na segunda-feira o padre subiu o morro. Minha mãe nem foi trabalhar, lá ter com a mãe, ver o que todo mundo aconteceu. No desespero, porque eu tinha que aceitar. E eu falei assim, não quero ir, mãe. Não quero mais. Bom, eu estava sentado no fundo do barraco, tá entendendo? Pensando assim, até sexta-feira eu tinha um futuro. Agora não. Eu tenho que criar outro futuro para mim, né? Aí eu olhei, o padre passou do lado do barraco, veio falar comigo. Aí eu estava sentado, ele começou a falar, blá, 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 falando, eu, sim senhor. Ele acabou de falar, me deu a mão para beijar, eu beijei a mão dele, ele foi embora. Aí quando ele foi embora, minha irmã e minha mãe vieram. Então, vai voltar quando para a escola? Eu falei assim, mãe, não vou voltar.
Mas você confirmava com a cabeça que sim, que sim. Mãe, se eu fizesse assim, ele não parava de falar. Devendo bater ainda. Mas tudo que ele falou foi certo. Ele só errou numa coisa. Ele não me perguntou se eu ia voltar. Porque senão ele ia ouvir dizer não. Ok? Bom, aí eu tive que montar outro futuro. Uma coisa que eu fazia muito bem, eu sei que eu fazia faço bem hoje, até hoje faço bem também, jogar bola. Eu sabia jogar bola. Porque nosso grupo lá, dos homens, é só homem, né? Tudo nosso, a gente fazia jogo. Inclusive tinha igreja contra igreja. Mas de vez em quando você ainda joga bola hoje? Eu dou salto até de paraquedas. Gente, vocês vão ver. Não, você não sabe. Vocês vão meus ver. esportes são Aguarde, radicais. vocês vão ver as próximas. Os esportes são palavras, realmente radicais. São dia. radicais. E fui tentar a bola, jogava no Fluminense. Aí não passei no teste no Fluminense, porque eu joguei 10 minutos, ninguém passou a bola para mim, e os caras disseram que não servia. Eu disse, mas ninguém dá bola para mim. Eu queria pegar a bola para poder fazer alguma coisa, né? Aí eu fui para o Botafogo. Eu joguei no juvenil do Botafogo com Carlos Alberto Torres. Ah, jogou com o Carlos Alberto Torres. Presta atenção. Aquela camisa que o Carlos Alberto Torres fez a gol da Copa de 70 está na minha clínica. Olha. Pra você ter uma ideia. Bom, só que depois eu não fui adiante no futebol, porque na época eu tinha muito marginal envolvido, todo mundo descia o morro para jogar bola. Na verdade era essa, né? Então teve um tiroteio uma vez dentro do trem, eu quase fui atingido, me deu alegria nas pernas. Né? Aí eu falei para minha mãe, meu filho, deixa esse negócio de trabalho de futebol para lá, tem muito marginal envolvido, tudo e tal. Eu falei assim, ok. Aí arranjei um emprego na Ultragás. Aí precisa partir para uma outra. Aí arranjei um emprego na Ultragás. Outra atividade. Fui trabalhar na Ultragás, depois de um determinado tempo. Aí a Varig colocou um concurso, na época, para trabalhar na Varig era concurso. Tá entendendo? Aí eu fui lá, prestei o concurso, passei e fui trabalhar na Varig. Eu fui o auditor mais jovem da Varig, na época, para vocês terem uma ideia. Okay? Só que eu trabalhava na Varig e estudava na NAB. Continuava estudando. Certo? O que acontecia? Entre o restaurante e o trabalho, tinha entre o trabalho e a escola, tinha um restaurante chamado UNI, União Nacional dos Estudantes, Movimento Revolucionário Brasileiro. Quando a dona Dilma era agitadora, ok, eu fui preso 3 vezes. Não que eu fosse agitador, mas é porque a gente estava jantando, chegava o DOPS, quem é da antiga sabe que levava todo mundo. Levava todo mundo. Aí liberava a gente 1h30 da manhã, tá entendendo? Não tinha mais ônibus para ir para casa, a gente tinha que ficar sentado no meio-fio esperando o dia amanhecer para poder ir para casa. Aí a terceira vez a minha mãe falou comigo, já sei, foi preso novamente. Foi preso outra vez. Eu disse, fui, mãe. Mas eu não sou agitador. Ela falou assim, eu sei, meu filho, que você não é. Posso lhe dar um conselho? Você vai, mas a senhora adora dar conselho. Aliás, a minha mãe falava tanto que eu disse assim, mãe, por favor, bate, mas para de falar. Era mais ou menos assim. Vai embora desse país. Eu peguei um voo, no fim de semana, na sexta-feira, fui para Nova York. Eu queria fazer amizade com alguém em Nova York. Okay? E nesse momento, cheguei em Nova York, como eu era auditor, a gente leva uma regaliazinha, sabe? Porque todo mundo tinha medo do auditor, né? Sempre foi assim? Continua. O comandante disse, não precisa nem alugar um quarto no hotel, não, fica com os tripulantes aí, tudinho e tal, tudo em paz. Sábado eu saí o dia inteiro na rua tentando arranjar alguém que falasse português. Naquela época não existia brasileiro como existe hoje nos Estados Unidos. Okay? Era a coisa mais difícil. Em inglês você não falava nada até então. No inglês era pior do que isso. Me arranhava. Pior do que paleta colada, né? Eu só queria alguém falando português. Passava 2 pessoas por mim, eu só faltava colar o ouvido para ver se estavam falando português. Nada. Domingo, nada. Aí já no final da tarde, tinha comido um sanduíchezinho lá, e eu passei da rua procurando alguém que falasse português. Aí passaram por mim 2 freiras falando espanhol. Aí quando eu vi as freiras falando espanhol, eu falei, Madre, tudo bem? Como está? Já botei meu portunhol para funcionar, que não era espanhol, era portunhol mesmo, né? Fiz uma amizade com as freiras, daqui a pouco eu já estava com o braço em cima de uma das freiras, conversando com elas, tudo e tal. Aí chegou um momento, a freira virou e falou assim, daqui você volta. Eu falei assim, mas por que, Madre? Porque aqui é um pensionato, só entra mulher. Aí eu disse, Madre, te recordas? Eu disse que me gostaria de conhecer alguém, conhecer uma pessoa aqui dentro, tal, porque eu quero emigrar para os Estados Unidos. Aí uma das freiras disse, vamos lá no teu pai, levar ele no teu pai. O pai de uma das freiras era porteiro, zelador de um prédio que alugava quartos. Aí me levaram lá para fazer amizade com ele, tudo e tal. Isso quando eu vier, será que tem vaga? Tem sempre vaga. Aqui se não tem nesse prédio, tem no outro. Eles já conheciam todos os sisteminhas, né? Tá. Isso foi em agosto. Dia 15 de dezembro de 1967 para 68, eu estava dentro do avião
indo para os Estados Unidos. Olha só que tem um detalhe. Quando eu fui era agosto, não era inverno. Agora eu cheguei lá no inverno, no dia que a verão, neve né? chegou. Lá é verão. Não, sim, mas meu problema foi sério, que quando eu cheguei no aeroporto, com aquele frio, meus dedos do pé se tornaram altamente sexuais. Um trepando em cima do outro, tanto frio. Mas foi Aí realmente... você falou, acho que aqui eu não quero ficar não, porque saí do Rio de Janeiro, 40 Ainda graus. fui à praia da tarde. Aquela Pra você ter loucura. uma ideia, ainda fui à praia da tarde, né? Pois é. Bom, e ali, de repente, aí veio minha esposa, minha namorada, que eu tinha uma namorada, ok? E ela veio também. E fomos ela ficou morando no pensionato com as freiras, né? E eu morava com o pai de uma das freiras, ok? E a vida foi indo. Aí um dia eu cheguei para minha namorada e falei assim, fazer o seguinte, nós estamos sozinhos nesse país. Vamos juntar o teu sozinho com o meu sozinho, fica nós dois sozinhos? Aí ela, não entendi. Nós estamos sozinhos aqui, vamos juntar o teu sozinho com o meu sozinho, fica nós dois sozinhos. Ela falou assim, continuei sem entender. Eu assim, vamos casar? Ela falou assim, agora você falou a minha língua. Marcamos o casamento. Naquela época, para você casar nos Estados Unidos, você tinha que fazer exame de sangue. Porque você tinha que saber se o seu sangue era compatível com o da sua mulher. Não que você não pudesse casar, mas você tinha que tomar conhecimento já de imediato disso, né? Bom, marcamos o casamento. Eu trabalhava numa loja, ela trabalhava numa fábrica de costura, de roupa, né? Tá. O casamento foi marcado para as 2:30 da tarde. Eu esqueci. Podem rir, mas vou explicar por que eu esqueci. Eu não esqueci que ia casar. Não. Eu não esqueci que ia casar. É porque eu trabalhava nessa loja e chegou um caminhão, e esse caminhão não podia ficar parado em frente da loja há muito tempo. Então eu tinha que descarregar. Então eu agitando com todo mundo carregando, esqueci do horário. Tá entendendo? O meu patrão é que me avisou, tá na hora do seu casamento, rapaz, corre. Normalmente você vai casar, o homem fica lá parado esperando a mulher chegar, né? Comigo foi diferente, né? Ela estava esperando. Ela que estava me esperando. As amigas dela, será que ele veio? Né? Tá aquelas perguntas, será que ele veio mesmo? Bom, casamos, voltei para trabalhar, ela voltou para trabalhar. Aí eu já tinha alugado um outro apartamentozinho maior, tá entendendo? Aí quando chegou de noite, peguei ela no pensionato, tá entendendo? Fomos jantar, jantamos e viemos de mãozinha dada pela rua, tá entendendo? Aquela felicidade assim, né? Aquela felicidade. Eu, a cabeça masculina aqui, só pensava numa coisa. É a noite da lua de mel. Ela só pensava na noite da lua de mel. Agora faz sentido eu ter abandonado lá o seminário dos salesianos, né? Chegamos no pensionato para ela pegar as coisinhas dela. Ela subiu para pegar as coisas, tinha um sofá que os namorados podiam ficar sentados ali, esperando as namoradas. O máximo que as filhas deixavam era pegar na mão. Não tinha nada de abraçar, beijo, nada disso aí não, tá? Máximo que eu abraçava as filhas. Era incrível, né? Ela não desceu, 5 minutos ela não desceu. 15 minutos ela não desceu. Aí passou uma freira, eu perguntei para a freira, madre, por favor, onde está Maria? O que queres com Maria? Eu casei com a Maria hoje, madre, por favor. Ela disse, aguarda. Aí chamou a madre superiora. Aí veio a madre superiora. Que queres com Maria? Essa era a brava madre superiora. Aí eu virei e falei assim, madre, já sabe, eu casei com Maria, eu quero levar a mulher. Ela falou assim, casaste perante quem? Eu assim, foi o prefeito da cidade que me casou. Na corte, né? Eu assim, pero não casaste perante Deus, na igreja? Eu disse, não. Maria só sai de cá, depois que casar na igreja. Minha gente, eu saí dali injuriado. Saí chutando tudo que era lata de lixo que eu encontrava pelo meio do caminho. Eu casei, não podia levar mulher. 15 dias depois eu já estava na igreja. Tem que marcar o casamento, a agenda, horário, 15, outra expectativa. Aí com 15 dias aí já estava na igreja. Aí já fomos na igreja, casamos, tudo dia, não foi nenhuma freira. Não foi nenhuma feira para o casamento, né? Bom, quando saímos da igreja, agora ela vai no pensionato para pegar as coisinhas dela. Aí com as amigas, tudo e tal. Aí as freiras começaram a abraçar, aquela alegria, né? Maria, que felicidade, aquele negócio e tal. Aí eu olhei para as freiras e disse, vocês são falsas. Sabe por quê? Nenhuma de vocês foi homenagear Maria na igreja. Aí a madre superiora falou para mim, nós freiras não podemos assistir casamento na igreja. Para não despertar. Para não despertar. Por incrível que pareça. Okay. Exatamente. Bom, casamos, fomos morar em New Jersey, tivemos 3 filhos, na realidade ela teve, eu fiz, né? Meu filho mais velho é oficial da Marinha Americana, do Departamento de Inteligência da Marinha Americana, ok? É um dos 10 chefes da inteligência americana. Tem a minha filha, que é assistente social do governo da Flórida, e o meu filho mais jovem, que é quem mais ganha dinheiro na família. Ah, o do Circo du Soleil. Exatamente. Esse é o atleta mais bem pago do Circo du Soleil.
ok? 3 filhos, tudo em paz, a vida tudo muito bonita. Eu comia bife e batata frita, minha esposa comia legumes e verdura. Eu bebi uísque, ela bebia água. Até o quê? Até que ponto? Até aconteceu o quê? Tudo isso foi acontecendo, tudo com a família perfeita, tudo na perfeição. Até que a minha esposa adoeceu. E ela morreu em menos de 6 meses. Eu não podia admitir como é que uma pessoa tão regrada, tão disciplinada, pudesse adoecer e morrer tão rápido. Com qual idade ela estava? Ela estava com 60 anos, 62 anos na época. Bem... Ela era mais velha que eu, inclusive, na época, tá? Bom, a coisa foi começando a ficar, a doença dela ficou meio crítica. 2 dias antes da morte dela, ela estava em casa, levamos ela para casa, né? Estava eu e ela se deitada, eu sentado de frente para ela, conversando com ela. E ela virou para mim e falou assim, pai, que ela me chamava de pai, eu chamava de mãe, né? Você sabe por que eu adoeci e estou morrendo? E qual que era câncer? Ela teve câncer de ovário. Ela teve câncer de ovário. Você sabe por que eu adoeci e estou morrendo? Aí eu, por que, mãe? Ela, por causa do meu emocional. Assim, eu te maltratei? Assim, não, você foi um marido quase perfeito. Mas eu não choro, pai. A minha esposa perdeu 6 parentes em 1 ano. Em 8 meses, menos de 8 meses. Ela perdeu uma tia que ela adorava, 3 irmãos, o pai e a mãe. Ela guardou dentro dela. Aquilo fui guardando. Então, eu tenho uma recomendação. Se tiver que chorar, chore. Porque a lágrima é o pior ácido dentro do ser humano. E foi ali que eu perdi a minha esposa. 2 dias antes. Ainda no dia da morte dela, o momento da morte dela foi uma coisa diferenciada, que ela virou para mim e falou assim, pai, eu queria deixar uma mensagem para o mundo. Eu sei a mensagem para o mundo, mas sim, eu quero que você dê essa mensagem sempre que for possível. Eu aproveito a oportunidade nesse momento para deixar essa mensagem que ela falou. Muito poucas pessoas na vida sabem ser felizes. Eu fui feliz, porque felicidade é uma questão de decisão, e essa decisão eu tomei. Só tem uma decisão que você não pode tomar, é a decisão de não tomar essa decisão. Ok? E ela pediu, bote uma música para mim. Meu filho estava junto, minha nora, o irmão dela, bote uma música para mim. Meu filho botou uma música para ela olhou para mim, ouviu a música toda. E com a música, acabou, ela foi embora. Eu não fiquei triste nesse momento. Eu fiquei triste 2 dias depois. E foi o dia que eu fiquei só. Entendeu? Porque enquanto estava aquele quando movimento... caiu a ficha, exatamente. Aí foi o que aconteceu. Ou seja, eu também não chorei. Hoje, se tiver que chorar, eu choro. Eu não chorei. 3 anos depois da morte dela, quem teve câncer fui eu. Comecei com minhas dores de cabeça, cheguei a tomar 16 aspirinas por dia, ok? Até então você não sabia nada, só tomava aspirina para combater a dor de cabeça. É só para dor de cabeça, sabia nada. Eu fui um executivo muito bem sucedido nos Estados Unidos. Eu fui a primeira imobiliária brasileira na Flórida, a primeira Taito Company brasileira na Flórida. Eu sou juiz de paz lá nos Estados Unidos, um tabelionato, espécie de tabelionato, ok? Montei a primeira revista imobiliária em português dos Estados Unidos, a primeira financeira. Eu tinha 4 empresas. Sempre foi um grande empreendedor, graças a Deus, eu sempre aprendi a lutar sobre a sobrevivência para crescimento. Né? Eu sempre aprendi, temos sempre que somar valores aos conhecimentos que a gente já tem. Eu sou partidário disso aí. Esse é o momento nosso, somar valores aos conhecimentos que a gente já tem. Aí comecei com as dores de cabeça, um dia eu parei em frente ao hospital, estava com muita dor de cabeça, eu falei assim, vou entrar na emergência. Aí entrei na emergência. Entrei na emergência, me atenderam, tudo e tal, me colocaram na máquina computadorizada, computadorizada, scanner, aquelas coisas todas e tal. Mandou eu voltar no dia seguinte. Aí quando eu voltei no dia seguinte, eu estava sentado no banco e vieram 3 médicos feios falar comigo. Sabe por que eram feios? Não tinha alegria no rosto. Você está com tumor na cabeça. Nós já temos um tratamento pré-montado para isso daí, vamos começar esse tratamento amanhã. Ok, você volta aqui amanhã às 9 horas da manhã. Nossa, qual idade que você estava? Isso aí eu estava com... Eu estava com 60 e alguma coisinha. 60 alguma coisa. Faz 16 anos, faz 17 anos desse dia. Esse dia foi mais 17. Foi impactante nesse momento. Foi, muito forte. 63, coisa assim do gênero. É. Bom, não foi. Nesse momento. Não foi. Porque aí eu voltei no dia seguinte, me colocaram numa máquina, me levaram para um quarto, né, para uma sala, e colocaram uma agulha no meu braço. Tinha um monte de gente deitada, com a agulhinha no braço. E eu tomei a minha primeira quimioterapia.
Eles não falaram para mim que era quimioterapia. Era um tratamento pré-montado para aquilo dali. Ok? 3 meses fazendo isso. Eu só tinha tempo de chegar em casa. Eu saía do hospital, passava uma hora, quase uma hora e 15 lá, tá entendendo? Chegava, pegava o carro, eu morava perto do hospital. Eu chegava em casa, vinha uma coisa estranha em mim. Sentia alguma melhora? Nada, sentia melhor e nada. Só sentia pior. Sentia nostalgia, sentia tristeza. Tá entendendo? Era se uma misturava com sentimentos de saúde, de tudo, dor. Tudo. E náuseas também, né? Também. Náuseas. Aí, bom, 3 meses depois, entrei na máquina computadorizada novamente para fazer aquele teste. Não sei se já fizeram aquele teste, era que a máquina faz um barulho tremendo e volta em você. É horrível aquilo dali. Faz um barulho tremendo, né? Se você tiver claustrofobia, você tem que sair dali de dentro, que é uma coisa bem incrível, né? Aí eu estava sentado lá, pro resultado desse segundo exame, 3 meses depois, e vieram mais uma vez. Era um déjà vu na minha vida. Os 3 médicos feios de novo. Mais 3 médicos feios. Feio de novo. Feio de novo. Aí o médico, eu fiquei em pé, ele virou para mim e falou assim, presta atenção, você está com glioblastoma, não, perdão, ele disse, seu corpo não reagiu bem a essa medicação. Aí eu vi e falei assim, meu corpo não reagiu bem ou vocês me deram o remédio errado? Se vocês tivessem me dado o remédio certo, teria dado certo, né? Aí eu disse, o que é a solução que a gente tem agora? É fazer uma biópsia. Eu disse, não, eu não aceitei fazer a biópsia. Aí foi quando eu peguei e vim para o Rio de Janeiro. Conheci o doutor Hilário, desde criança, tá entendendo? Eu não sabia que o filho dele agora era médico, jogou bola comigo também. Já jogamos bola junto também, período, tá? E fui falar com ele mandou falar com o filho. Aí eu fui para lá falar com o filho dele, com os exames que eu tinha. Aí ele olhou, ele fazia assim, ó, pegava as folhas de papel e fazia assim. Uhum. Não estava lendo, mas seu pai já falou para ele. O pai já falou para ele. Aí ele falou assim, olha, a única forma que a gente tem é fazer uma biópsia disso aí. Ok, quando é que pode fazer? Ele falou assim, agora. Meu caso é tão extremista assim que tem que ser agora? Ele falou assim, não, mas se você precisar a sorte. Nós temos um seminário médico aqui no hospital, hoje, neste dia, vai ser o Hospital Escola, e você vai ser cobaia para nós. Nós temos 15 cientistas especializados em tumores de cabeça neste momento no hospital. Você vai estar na mão dos melhores. Ok? Aí eu, aceitei. 2 horas e pouco depois, já me colocaram na maca, me levaram lá para a sala. Você já viu o Hospital Escola? É mais redondinho, octagonal, coisa assim do gênero. Então os alunos ficam em cima olhando o que está acontecendo, né? Ah, porque eles precisam aprender. Exatamente. Passar pelo processo da experiência. Eu estava deitado e eu olhava os alunos, eles chegavam, né? Hi! E eu dizia, hi! Hi! Aí, de repente, eu caí em mim numa coisa. Eu falei assim, eu estou no Brasil. Eles não estão dizendo hi, nos Estados Unidos é oi, né? Eu estou dizendo bye. Tchau, eu fiquei com medo. Tchau. Eu fiquei com medo. Vocês não estão dizendo bye, que eles faziam assim com a mão, quando você bye. Eu interpretava na parte americana como se fosse hi. Né? Que o hi é oi, estou indo, você falou, estou partindo. Não, estou dizendo bye. Aí eu decidi não olhar para mais ninguém. Aí eu fiquei com medo, não vou negar não. Fiquei com medo, né? Bom, de repente começaram a entrar os médicos. Entrou um médico com uma Bíblia na mão. Quando eu olhei aquele médico com uma Bíblia na mão, eu falei assim, não, é extremoção. Meu Deus. É extremoção, tá entendendo? Aí a minha mãe ensina muitas coisas, mas minha mãe me ensinou uma coisa que vocês podem praticar, funciona para todo mundo, tá? Se você não quiser que uma pessoa chegue perto de você, você cria uma parede entre você e ela. Funciona. E eu criei uma parede entre eu e aquele médico. Se ele não vinha chegar perto de mim, senão era extremoção. E não deixei. E colocaram para dormir. Só que quando eu acordei, quem é que estava do meu lado? Ele. O médico Bíblia. Quando eu olhei para ele estava contando, né? 4, 5. Eu falei assim. Aí ele, tudo bem? A voz nem saiu, né? Assim, eu vi o senhor contando. O que o senhor estava contando? É para saber o tempo que você levava para retornar. Eu assim, quanto tempo leva? Ele falou assim, algumas pessoas nunca retornam. Aí eu descobri que eu estava vivo. Não era sonho, não. Eu não estava em outro lugar. Aí, bom, aí ele falou, mas foi eu que fiz a sua cirurgia. Eu falei assim, o senhor que fez a minha cirurgia só depois que eu dormi, não foi? Ele falou assim, foi, é claro. Eu falei assim, porque eu não deixei você chegar perto de mim. Aí, como é que você não deixou? Eu vi você entrando com a Bíblia. Eu pensei que era extremoção. Ele falou, você me viu entrando com a Bíblia? Eu falei assim, vi. Eu falei assim, porque antes de eu fazer a cirurgia, eu oro. Aí eu falei assim, mas você não chegou perto de mim enquanto eu não dormi. Ele falou assim,
ficou pensando assim, mexeu com a cabeça para lembrar, né? Realmente foi. Eu sei porque eu criei uma parede entre eu e você. Eu não queria você perto de mim. Só depois que eu dormi. Bom, volta aí 10 dias depois agora para o resultado da biópsia. Doutor Euládio, eu estava sentado no banco, mais um déjà vu. 3 médicos feios para vir falar comigo. Nunca vinha 2. Aí eu falei assim, Pai, Filho, Espírito Santo. Era sempre Pai, Filho, Espírito Santo que está vindo. Era a concepção já era essa. Aí o Euládio virou para mim e falou assim, agora foi o momento crítico, né? Ele falou assim, na realidade, ele me chamava de penicilina. Porque quando nós jogávamos bola, tá entendendo? Eu jogava no gol, na linha, tudo que é lugar. Então a penicilina servia para tudo. Então meu apelido era penicilina. Faltou o goleiro, bota penicilina, bota penicilina. Ele falou assim, penicilina, você está com glioblastoma multiforme, grau 4 no cérebro. Não tem cura. Vá para casa e viva a sua vida. O que Mas você tiver nesse dela. momento você estava com os movimentos normais? Ainda estava com movimento. Ainda estava com movimento. Já é metástase? Hã? Já é a metástase? Não, né? Não. Aí eu virei e falei assim, ele falou assim, vá para casa e vive a sua vida. O que você tiver dela. Você, calma aí, Euládio. Quais são as minhas alternativas? Mais quimioterapia, radioterapia. Sabe o que ele falou para mim? Que agora essa informação é boa para todos? Eu sou teu amigo, não vou fazer isso com você. Ele falou isso? Ele falou isso para mim. Se quimio curasse, todos estavam curados. Foi dito para mim isso daí. Bom, mas o meu câncer é incurável, né? Fui para casa. Bom, a coisa começou a ficar difícil, o tempo foi passando, foi piorando, uma dos melhores. Voltou para os Estados Unidos, voltei para os Estados Unidos, tudo e tal. E a vida começou a ficar difícil. Aí, de repente, esse braço direito começou a ficar fraco. Ok? Aí, de repente, eu perdi a coordenação motora. Porque acomete a parte motora, né? A parte motora. Aí, eu não deixei fazer a operação. Porque ele falou comigo, está na sua coordenação motora. Você pode ficar paralítico. Eu não queria ficar paralítico. Ok, eu vou brigar contra isso aí, mas não quero ficar paralítico. Bom, sabendo que era incurável. Ok, eu fiquei até com hematoma nesse braço. E quando ele começou a fazer, eu fazia assim, ó, levantava o braço, eu dizia assim, não vai atrofiar, não vai atrofiar, não vai atrofiar. Eu queria movimentar o braço, né? Mas a coisa foi degringolando de uma forma. Aí, de repente, eu acordei de manhã, o pescoço não levantou, não segurou a cabeça. Rápido assim? Não, os meses foi passando. Questão de meses. É questão de meses, né? Aí a cabeça não segurou, o pescoço não segurou a cabeça. Aí começou a coisa a ficar difícil, Eu tinha casado outra vez, tá? Mas eu não havia casado por amor, eu casei para ajudar a pessoa, a família, a ter o green card na família, ok? Mas a gente estava morando junto. Aí eu falei para ela no momento, falei assim, pode me internar, eu não aguento mais ficar em casa. Aí fui internado. Já estava 40 dias hospitalizado, 40 dias. Os últimos 12 dias eu não levantava mais da cama. Defecava na cama, urinava na cama, tudo era na cama, ok? E o enfermeiro me trouxe daquela área do hospital para uma outra ala, e eu passei ali naquele corredor com a minha esposa, e eu chamei corredor da morte. Aí eu virei para ele, você está me trazendo para o hospice. Hospice, nos Estados Unidos, quer dizer, vai morrer. O departamento chama-se hospice, não tem mais remédio, não tem mais cura, não tem mais medicação. Ok? O seu médico mandou trazer você para o hospice. Ele me deixou no meu quarto muito confortável, com televisão, com tudo, aquelas coisas todas, tá? O médico entrou no meu quarto. Quando ele entrou no meu quarto, eu falei para ele, doutor, o senhor desistiu de mim. Eu falei assim, seu câncer não tem cura e não existe mais medicação para você. Aí eu virei para ele assim, quanto tempo eu tenho? Ele disse, talvez chegue a 30 dias. Como é que você se sente? Dias. Acabado, né? De alguma forma, fiquei rebelde, tá entendendo? Mas eu não me senti sem chão, não. Por incrível que pareça. Eu falei assim, doutor, eu tenho um desejo. Eu quero que o meu desejo seja cumprido na íntegra. Ele, qual é o seu desejo? Eu falei assim, chegue perto, porque ele estava longe. Quando ele chegou perto de mim, eu botei a mão no ombro dele, puxei ele bem pertinho de mim, bem perto. Rebelde, com raiva do mundo, com raiva de tudo. Olhei nos olhos dele e falei para ele, meu desejo é que o senhor nunca mais entre no meu quarto. Eu não vou morrer deitado, eu vou morrer em pé. Ainda vou lhe enterrar um dia. Ele saiu das costas. Nesse momento, a vida mudou. Eu fui tomado de uma energia que eu não sei explicar. É como se eu pudesse sair para jogar bola. Mas eu fiquei rebelde. Eu estava com raiva do mundo, de Deus. Estava com raiva de tudo. É difícil você aceitar que vai morrer em menos de 30 dias. Ok? Eu peguei, tirei a agulha aqui, botei o dedo aqui na agulha, arranquei a agulha do meu braço aqui, a morfina que estava, né? Porque quando você vai morrer lá, você não pode sentir dor. É só morfina.
Aí arranquei a agulha, tentei sair da cama, caí, bati com a cabeça na parede, me machuquei, ok? E comecei a quebrar um pau com o homem lá de cima. Briguei com Deus. Não quero mais que você me cure. Cansei de pedir a você para curar minha mulher, ela morreu. Cansei de pedir a você para me curar, eu estou morrendo. Não quero mais. Baixei a cabeça, mas alguma coisa me fez olhar para o teto novamente. Não vi nada, mas foi só para eu complementar a minha raiva, o meu ódio. Eu estava com ódio, estava com raiva do mundo. Não vou negar vocês, ok? Aí eu olhei para ele e falei, eu quero o poder da cura. E desmaiei. Acordei 3 horas depois. A enfermeira me encontrou no chão, caído lá, um monte de problema. Eu dei sorte que quando eu caí com o braço assim. Se eu houvesse caído com o braço assim, aquelas 3 horas... Tinha morrido esvaído em sangue. Esvaído em sangue todo. Mas Deus, até nisso ele me protegeu. Caí com o braço assim, ok? Bom, aí ela veio me limpar, me botaram na cama, outro dia e tal. Aí ela veio para botar a morfina outra vez, aqui, nesse braço, aqui na mão. Quando eu vi, eu olhei para o relógio e falei assim, mas eu estou há mais de 3 horas sem morfina. Aí eu comecei a sentir dores. Olha como é que são as coisas. Eu não senti dor daquele momento que ela me tirou do chão, me levou para a cama, me limpou, o pessoal limpando o chão. Eu não sentia, só sentia fracos, uma fraqueza muito grande. Você vê o psicológico como é forte, como atua, quando ela né, veio com a morfina, no físico. Né? Aí eu senti dor. Aí eu comecei a gritar em inglês. No pain, no pain, no pain. Sem dor, sem dor, não tem dor. Tá entendendo? Porque nem louco, né? Não vou negar essa sua atitude que a gente tem nesse momento. Aí se eu quero ir para casa. A FEB, então você decidiu morrer em casa? É assim que não tem secura, não. Se eu decidiu morrer em casa, eu falei, eu quero ir para casa. Vocês só falam em morte aqui nesse lugar? Eu quero ir para casa. Aí pedi para ligar para minha esposa, que eu estava casado com ela. Aí eu falei assim, eu quero ir para casa. Aí ela virou e falou assim, mas você não decidiu ficar por aí, né? Vocês morrer aí? Porque não era tudo terminal, não tinha cura, não tinha mais nada, né? Eu assim, a casa ainda é minha. Fui para casa. Preste atenção. 5 dias depois desse dia, 5, eu estava sozinho dentro do avião indo para Califórnia. 5 dias. Meu filho me conversou comigo, falou assim, eu conversei com o morfologista. Mas por que ir a Califórnia? Vou lhe explicar por quê. Porque ele conversou com o morfologista, ok? Que ele falou, o morfologista explicou para ele, um homem muito, muito culto em termos de cura de câncer, que falou para ele, câncer é fácil de curar. Aí ele falou assim, estou te trazendo para cá. Vou mandar passagem para você vir com a sua esposa, ou com a minha irmã. Eu falei assim, a passagem é para um. Eu não vou morrer deitado, eu vou morrer em pé. Você não é capaz de imaginar. Foi drástica a minha chegada em Los Angeles. Ok? Foi drástica. Porque todo mundo saiu do avião e não conseguia levantar. Eu dizia assim, Deus, eu prometi que eu morria em pé. Você foi sozinho? Sozinho. Por uma decisão sua. Decisão minha. Rebeldia. Rebeldia. Eu estava rebelde. Às vezes, mas foi essa rebeldia que me elevou. Isso, essa força de vontade de viver. Eu quero mostrar. Foi essa rebeldia que determinado. Eu não sei exatamente. Deus só ajuda a determinado. E Deus só ajuda a determinado. Foi drástica a minha chegada, porque todo mundo saiu do avião e eu não conseguia levantar. Aí vieram com a cadeira de rodas. Até este momento foi drástico. Agora passou a ser cômico. Sabe por quê? Quando eu vim com a cadeira de roda, eu vi assim, se tocar em mim, eu mordo. Nossa, você virou uma fera. Eu estava rebelde, eu tava com raiva do mundo. A consciência estava normal, a consciência estava perfeita. É o físico. Não, eu fiz o ódio, eu estava com raiva, eu estava rebelde, não vou negar isso. Eu estava um rebelde aquilo dali. Se tocar em mim, eu mordo. E minha doença é contagiosa. Querem arriscar? Entendeu? Bom, em meio tempo, meu filho está lá fora esperando o pai. Em meio tempo, o filho está lá fora esperando o pai. Lá o seu menino. Sim, estava me esperando, né? E o pai não saía. Entendi. O pai não saía. Ele foi perguntar lá, escuta, meu pai estava nesse voo aí. Tudo. Ah, então seu pai que está criando problema lá dentro do avião, porque eu já ia chamar o corpo de bombeiro, a polícia para me tirar, porque eu não ia deixar ninguém me tocar. Eu fiquei rebelde mesmo, né? Bom, aí quando ele chegou, eu já estava em pé. Eu botei a mão no ombro dele, vamos embora, filho. Aí fomos embora. Aí ele falou assim, pai, esse médico é lá em San Diego. Temos 2 horas de viagem amanhã de manhã até San Diego. Ok? Eu falei assim, ok. Aí no dia seguinte ele fez a minha cama ali na sala, tudinho e tal, entendeu? Para eu ficar mais tranquilo, porque os quartos é tudo em cima, do jeito que eu estava, não queria subir escada nem nada. Eu tiro meu sapato aqui, eu durmo aqui, amanhã de manhã a
a gente vai embora, né? Ele preparou uma caminha no carro para ficar bem confortável, tudo e tal. E fomos embora. Então, na cabeça, você vai imaginar, quando chega lá, esse médico já vai tirar sua pressão, tirar sua peso, aquelas coisas que o médico fala. A rotina do médico, tá, né? Da medicina aqui, o estetoscópio aqui pendurado, né? Tal. Quando nós chegamos, tá entendendo? Tinha um corredor, e esse médico estava vindo no final do corredor. Ele virou e falou assim: essa sala aí, ó. A sala estava aberta, né? Aí eu parar para olhar para a sala. Não tinha nada dentro da sala, o médico não tinha estetoscópio, não tinha jaleco, não tinha nada, só tinha um microscópio, uma impressora, um computador e um vasinho de planta. Eu falei assim: que raio de médico é esse? Aí quando ele chegou perto de mim, ele virou e falou assim: Albuquerque, eu já curei 436 pessoas. Você vai ser radical com o meu tratamento? Eu disse: se vou. Ele falou assim: então já está curado. Foi a primeira pessoa que passou a mão na minha cabeça. Eu queria alguém dizer para mim: tem chance. Eu queria, foi a pessoa, aí passou a mão na minha cabeça com aquelas palavras. Então já está curado. Gerou esperança. Exatamente. Aí sentei com ele lá, fiz análise do meu sangue, que é uma gotinha de sangue na ponta do dedo, me diz a sua vida do momento que você nasceu, vamos analisar os inimigos que você tem dentro de você. Fez a minha análise do sangue, escreveu as coisas que eu precisava e falou para mim: sangue limpo, não tem doença que fique no corpo. Você vai limpar o seu sangue. Meu filho pagou a ele, me ajudou a me levantar. Ok? Quando eu cheguei na porta, ele botou a mão no meu ombro. Aí virou para mim e falou assim: Albuquerque, você se lembra quando eu disse para você que eu já curei 436 pessoas? Eu estava feliz? Eu disse: é claro, doutor, que eu lembro. Ele falou: eu menti. Eu nunca curei ninguém. A única coisa que eu fiz foi mostrar aos inimigos e dizer quais são as armas. As pessoas que se curaram, Albuquerque, obtiveram o poder da cura. Aí eu olhei para ele: se o senhor fala isso para todo mundo, eu falei: por que falou para mim? Sei lá, me senti impedido de dizer isso para você. Aí eu comecei a chorar. Meu filho se abraçou comigo: pai, vai dar tudo certo, você se vai. Porque foi isso que eu pedi a Deus 5 dias atrás, o poder da cura. Aquilo me deu uma força que vocês não são capazes de imaginar. Mas a minha maior força não foi nesse momento. Foi no final do corredor. Quando ele gritou meu nome: Albuquerque! Aí parar para olhar para trás. Aí ele virou: quando você estiver curado, vem para cá que eu te ensino tudo isso. Ele não disse sim, ele disse quando. Aí eu chorei. Quando você estiver curado. Quando eu estiver curado. Aí sua alma se limpou e se libertou quando chorou. Ali eu senti a emoção da cura. Quando você estiver curado. Não é ser você. Ele falou quando. Aquela foi minha grande emoção. Aí eu chorei mesmo. Eu chorei de San Diego a Los Angeles. Todas as vezes meu filho falou assim: pai, eu estou feliz. Ok? 15 meses depois, eu estava de frente para o Dr. Hugo. Eu vim aprender. Olha só. Mas eu não fui aprender para fazer o que eu faço hoje. Eu fui aprender porque eu não queria adoecer mais. Eu tenho 3 filhos, 15 netos e 2 bisnetos. Meus filhos adoram fazer filho. A minha filha tem 7. 6 delas, um que ela adotou. Achou que tinha pouco. O meu propósito foi esse. Foi simplesmente aprender para não adoecer mais e cuidar da minha família. Porque, por incrível que pareça, o câncer é visível na análise do sangue vivo. Muito bem. Essa questão da morfologia do sangue. Exato. Tá? Morfologia do campo escuro do sangue. Não, campo claro. Do campo claro. Deixa eu corrigir de imediato. Perfeito. Campo escuro foi criado pela indústria farmacêutica quando eles descobriram que as pessoas iam fazer análise de sangue vivo. Então eles criaram um curso de campo escuro. Campo escuro é interpretativo. Não caiu nessa. É interpretativo. É como você batia uma fotografia antigamente, você tinha que revelar para ter nitidez. É a mesma coisa. O campo escuro é o negativo. O campo claro, você tem tudo nítido. É a fotografia nítida do sangue no momento. É campo claro. Microscopia do sangue, do campo claro do sangue. Exatamente. Muito bem. E como que ocorre esse processo da microscopia, da interpretação e do que vem a ser? Porque que eu tive vendo um pouco sobre esse tema, é possível diagnosticar algo que ainda não ocorreu? Não. Ou não é possível? Não, preste atenção. Vamos lá. Só o laboratório pode diagnosticar, nem o médico.
Mas Laboratório diagnóstico é doença. Tá, então, através da análise do sangue vivo, a gente descobre o que provoca a doença. Tá. 1000 pessoas... Antecede o processo do diagnóstico. Exatamente. 1000 pessoas podem ter a mesma anomalia no sangue. Cada uma tem uma doença diferente. Aonde você estiver mais vulnerável é que a doença vai acontecer. Ou seja, a análise do sangue é mais preventiva do que outra coisa qualquer. Mas ajuda na cura. Não sou curandeiro, não curo ninguém, mas se você olhar lá do meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, eu tenho mais de 200 pessoas curadas de câncer. Se curaram, assim como eu me curei. Essa microscopia, ela apresenta anomalias? Sim, são anomalias do sangue. Antes de se manifestar fisicamente? Você pode ter o câncer no seu sangue e não está doente, ainda. Esse aqui é o detalhe. Nós somos micro-organismos que se transformam em bactérias, se transformam em fungos, se transformam em mold, se transforma. Tudo é transformação dentro do ser humano. Se o ambiente interno nosso estiver favorável, com o oxigênio, que é a fonte da vida, essas transformações vão ocorrendo por um processo normal. Chega um momento que o seu corpo não precisa transformar mais nada. Seu sistema linfático vai jogar para fora, nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, porque já não existe razão de transformação dentro do corpo. É a lei de Lavoisier, na face da terra nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dentro do nosso corpo é a mesma coisa. Seu corpo não tem mais razão de transformar, tem que jogar para fora. Tudo que você adquiriu de bom, vai embora. Tudo que você adquiriu de ruim, fica e acumula. É o que a gente encontra na microscopia do sangue vivo. A coisa é bem essa daí. Vamos encontrar bactérias. Veja bem, se falar em bactérias, a coisa fica difícil explicar para as pessoas. Vou lhe explicar por quê. Porque existem mais de 35 mil tipos diferentes de bactérias. Preste atenção, mais de 35 mil tipos diferentes de bactérias. A ciência não conseguiu identificar nem 5 mil ainda. Olha só. Para você ter uma ideia. Okay? Ou seja, você tem as bactérias, tá entendendo? Tem muitas bactérias que são visíveis para você ver perfeitamente no sangue. Okay? Agora, não é só as bactérias que são o problema do ser humano, por incrível que pareça. O pior que tem é quando você sofre a mutação. Se você tem uma boa digestão, que aliás, no meu livro são não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Se você tiver uma digestão perfeita, vai existir transformações dentro do seu corpo. Se você não tiver uma digestão perfeita, já não existirão transformações, vão existir mutações. Nosso corpo não está preparado para mutações, só para transformações. Mas qual é a digestão perfeita? Agora as pessoas perguntam, mas eu como bem. Não quer dizer nada. Eu fui casado há 38 anos, minha esposa comia legumes e verdura, adoeceu e morreu de câncer. Ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A digestão não é da comida. Existem milhares de comida. 3 alimentos. Só 3. Eu costumo até brincar. Pai, Filho, Espírito Santo. Ok? 3. O número 3 é a força. 3 é a força. Tá? Proteína, gordura e açúcar. Seja o que for que você coma. Não faz diferença. Tem proteína, gordura e açúcar. Se você não tiver comida em casa, mas tiver grama, pode comer. Não vai morrer. Tem proteína, gordura e açúcar. Bom, já vi que a vaca só come grama e ainda fica gorda, né? Começa por aí. Tá? Os alimentos são esses, proteína, gordura e açúcar. Nosso trabalho é só digerir os 3. Um deles que não venha a ser digerido, já não morremos de velhice. Vai morrer doente, vai ter uma doença. Ok? Se não digeriu a proteína, a maioria das pessoas não estão digerindo a proteína. Ok? Agora eu vou atacar um pouquinho. E a microscopia, ela permite identificar alguma anomalia nessa questão. Exatamente. Identificamos essas anomalias. Sim, as anomalias. Por exemplo, o câncer é um estágio de mutação fungal dentro do ser humano. É como eu disse, nós somos micro-organismos, que se transforma em bactérias, se transforma em fungos, se transforma em moço, se transforma tudo, é transformação. Se o ambiente interno estiver favorável, as transformações ocorrem. Se o ambiente interno não estiver favorável, faltou oxigênio, já vão existir mutações. É este momento, na análise do sangue vivo, que a gente vê as mutações. Então a gente sabe, tá aqui, o fungo já mutou. A primeira mutação do fungo, ele sofre a fermentação. E as células, elas mudam de forma? A célula não pode mudar de forma. Esse é o detalhe. É na mudança das formas das hemácias é que vai acontecer o problema. Ok? Esse é o detalhe. O primeiro estágio da mutação dos fungos é quando ele sofre a fermentação. Na fermentação ele cria a cândida, que na mulher cria ardência vaginal, corrimento, cistite, coisa do gênero. No homem vai para a próstata, que é a infecção. E vai para o corpo inteiro.
Tá entendendo? Mas aonde a pessoa estiver mais vulnerável, a tendência é essas infecções vão se alojando, vão criando problema. Mas esse aí, ainda assim, esse é o primeiro estágio da mutação do fungo, não de transformação, de mutação. O segundo é quando ele cria ele mesmo, e chama-se infecção fungal. É como se fosse uma mão assim que você abre. Ok? Ele se abriu, ele cria umas arestas, ok? Em volta dele. Nenhum glóbulo vermelho, nenhuma hemácia encosta mais no núcleo. Porque ele está protegido. Ele é o câncer. É onde ele vai se alojar que ele torna a célula cancerígena. A coisa é bem simples, não tem segredo não. Okay? Mas ele não é a pior coisa. Como é o câncer? Ele não é a pior coisa. A pior coisa é onde cria o lugar para ele se alojar. Agora vocês vão aprender uma outra coisa bem diferente. Chama-se acantocides, são as toxinas das fezes. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Você vai ao banheiro, as fezes saem, mas os resíduos ficam. Num processo normal da vida, quando vier as novas fezes, joga aqueles resíduos antigos para fora e ficam os novos resíduos. Este é o corpo se limpando o tempo inteiro. Se você não digerir a proteína, que é um dos alimentos, você lembra? Proteína, gordura e açúcar, você cria uma cola no seu plasma, que é a água do sangue. Suas células vão nascendo e vão colando umas nas outras. Deixam de receber a fonte da vida, que é o oxigênio. É o princípio da Alzheimer futura. A gente começa a esquecer. A maioria de vocês já está assim. E começa então assim. Tem tudo a ver com a microbiota, né? Começa assim. O que você falou mesmo? É verdade que é o intestino que comanda a saúde do Tudo corpo humano. é a digestão. Esse é o meu livro. Eu titulei o meu livro. Não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Pode, por gentileza, Jean, nosso técnico de operações ali, colocar Já está. a imagem do nosso Já do está. livro do nosso. Tá, esse aí, Amigo não Jimmy. somos o que comemos, somos o que... Foi premiado em Londres, inclusive, esse livro aí. Tá? Aí que É tem muita verdade que o informação. intestino é o segundo cérebro? Meu primeiro. É o primeiro. É porque ele decide. É aqui dentro que as coisas vão se processar. Aqui você afeta aqui. Sim. A cabeça você afeta lá embaixo. Okay? Tanto é que Marco Aurélio, na Roma Antiga, falou uma frase que o mundo esqueceu. A gente se torna naquilo que pensa, mantém, acredita e fala. Okay? Esse é um dos detalhes. Porque aqui, grande parte começa aqui, afeta lá embaixo. Afetou lá embaixo, os problemas vão existir. Okay? Mas esse daí é o livro. Aliás, esse livro, ali atrás do livro, tem uma frase assim escrita aqui. Este livro vai entrar em discordância com tudo que você aprendeu na vida. Em discordância. Discordância. Vai pegar uma borracha e vai apagar. Ok? Esquece o que tu sabe até então. Exatamente. Eu fico vendo propagandas aqui. Mas isso é até perigoso, porque o que nós aprendemos na vida? O que nos é apresentado. Exatamente. Aí tu vem com esse livro que fala, opa, é uma discordância disso. Bom, eu vou colocar uma posição aqui que é meio perigosa eu falar, porque o câncer, não existia câncer no mundo antes da guerra. Foi depois da guerra. Ok? Porque entrou um produto no mercado mundial, tá entendendo? Depois da guerra. Não vou falar o nome desse produto, mas vocês vão saber fácil quando eu acabar de referir o que vai acontecer aqui, tá? Bom, não existia câncer no mundo. O câncer leva 10 anos para se proliferar dentro do ser humano. E esse produto entrou no mercado mundial, ok? Depois da guerra. 46 e 47. Então, isso significa que muitas pessoas podem estar com câncer, se ele passa 10 anos até se manifestar, se desenvolvendo. Se desenvolver, exatamente. Ou seja, em 1956 e 57 foi a grande mortandade no mundo. Todo mundo morrendo de uma doença que ninguém sabia o que era. 10 anos assim. E em maio de 1958, a indústria farmacêutica descobriu o que é que estava matando todo mundo. O câncer. O câncer foi descoberto em 58. Ok? Está na história do mundo. Ok? Mas não disseram para ninguém o que causou. Esse aqui é o detalhe. Bom, presta atenção para vocês entenderem, ok? Os dois lugares que nós mais bactérias temos no corpo, um é aqui, ó, boca, entrada, e outro é lá embaixo, saída. Tudo que Deus botou na sua boca tem que entrar vivo, não é morto. Entendeu? Na minha família é proibido cuspir, pra você ter uma ideia. Aliás, recentemente a minha netinha me ligou, aí virou e falou assim, o Gabriel cuspiu hoje. Entregou o irmão. Aí eu boto o Gabriel na linha. Porque você cuspiu, Gabriel? Não, porque entrou um bichinho na minha boca. Minha gente, tudo que está na sua boca é bom. Tudo que está lá a boca é entrada.
Sim. Tudo que está na saída é ruim. A saliva contém enzimas, contém Contém micro-organismos, enzimas, né? contém as bactérias básicas necessárias para tudo que você Isso. precisa dentro do seu sistema. Ok? E- É bem simples. Olha, eu não escovo meu dente. Então, isso eu ia perguntar. Eu não escovo, Contra eu esse não processo lavo da a minha natureza, boca. né? Eu não lavo a minha boca. O creme dental, ele afeta, Eu não né? lavo a minha boca. Tá entendendo? É simples, não tenho mau hálito, não tenho cárie, não tenho tártaro. Não tenho. Eu tenho certeza que eu não tenho. Ok? Porque a cárie é provocada pelo açúcar. Eu não como açúcar. Desculpa fazer uma pergunta, mas qual a sua idade nesse momento, Dr. Jimmy? Com tanta Daqui a... energia, Hoje é assim. dia 10, né? Então Hoje daqui é a dia 7 10. dias eu faço 81. 81. 80, não pode ser verdade, né, né? Jean? 81. Daqui Com a... aparência de 50 anos. Né? Obrigado. Vale receber um beijinho por causa disso. O Luiz vai ter que permitir. Eu tenho 81. Nossa. Tem muito garotão aí que não tem minha energia. Não tem. Realmente Não, não é tem. notório? Então, Notório? só para dar uma explicação básica sobre o caso da pasta de dente, tá? Na realidade é essa. Todas as bactérias da boca são necessárias ao ser humano. A pasta de dente mata a bactéria que cria o tártaro. Ok? Que é aquele que neutraliza o tártaro. Eu não tenho tártaro. Ok? Faz mais de 6 anos que eu não vou ao dentista para tirar. Aliás, eu tive um amigo meu no Rio de Janeiro. Não, quero ver teus dentes. Você fez a limpeza desse dente mês passado. Faz mais de 6 anos que eu não limpo meus dentes. Ok? E as bactérias da boca, todas são boas para o ser humano. Ok? Lembra como você botou água para mim? Eu falei assim, eu vou falar uma coisa sobre a Lembro. água. Ok. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Cuidado. Quanto é que você bebe de água por dia? Eu tomo bem água, bebo em torno de 2 litros. Então vai ter 1,5, Alzheimer de 2. qualquer forma. E já é? começou a esquecer. Começa assim, ó. O que você falou mesmo? Estou querendo te falar uma coisa, eu não estou lembrando. Nada em excesso é bom para o ser humano. Obedeça ao seu corpo. Se ele precisa de líquido, faz você sentir sede. Beba. Se ele precisa de alimento, faz você sentir fome. Coma. Se ele precisa de descanso, faz você sentir cansado. Descanse. Quem dita as regras do jogo é o corpo. Ou seja, Isso aqui foi esse excesso de água. Ouvir o nosso corpo. Exatamente. Ouvir aquilo que Esse ele excesso pede. de água foi criado por um médico chinês, que todo mundo acreditou nele. Ok? Ou seja, todo mundo tem que beber muita água. Não, não tem que beber muita Tem que água. beber. Quando Você tiver sede. bebeu, você já. Sim. Eu sofri há uma semana atrás, fiquei 7 dias com pedra no rim. E o médico disse que eu não tomava água. E eu tomo no mínimo 1 litro por dia. Disse que eu tenho que tomar 6. Não tem? Nossa. Vai criar, presta atenção. Mais pedras. Vai criar mais pedras. Mais pedras no Senão rim. Porque estraga você a vai, teoria porque dele. você vai lavar suas enzimas bucais, não tem a digestão da proteína, vai criar o ácido úrico, vai criar o seu cálculo renal. É porque vai ter mais ácido úrico, Exatamente, é óbvio. vai criar mais ácido úrico. Mais ácido E essa úrico, mais questão que ácido não úrico, mais pode tomar cálculo renal. água que esteja em plástico, e sim em Normalmente, vidro. veja bem. O plástico é um problema sério. Porque hoje não existe mais plástico tóxico. Todos esses são tóxicos, por incrível que pareça, tá? O vidro é a melhor coisa, tá? Mas eu vou colocar uma posição diferente para que vocês não se assustem também. Senão vocês dizem, caramba, não tem mais saída? Tem. Tem uma saída muito grande. Perdão. A primeira pandemia do mundo foi isso aqui, ó. Luz elétrica. Está na história do mundo. Nosso corpo não estava acostumado a esse tipo de energia. Ok? Mas uma coisa bem interessante para que vocês estão ouvindo e que vão entender o que eu vou falar agora. Não se preocupe com isso. Vou lhe explicar por quê. Porque Deus criou nosso corpo com 3 capacidades básicas: limpar-se só, curar-se só e se adaptar a qualquer circunstância. A gente vai ter que se adaptar. Esse é o detalhe. Agora, o corpo sofre uma adaptação fácil se você tiver uma oxigenização boa, se tiver uma digestão perfeita. É tão verdadeira essa afirmação sua que a gente percebe que o corpo ele tem todas as ferramentas necessárias, Certamente. né? Tanto para a boa saúde, como no momento em que a Cláudia falou a questão dos sentimentos, das emoções e de como o comportamento mental, como ele também pode desencadear e provocar doenças
né? Anomalias. Então, o corpo, ele é uma oficina Ele sabe o que gigantesca de tudo. A gente E ele danifica sabe. ele. Exato. A gente danifica ele. Não ouvindo o corpo. Não ouvindo o tô corpo. com sono, vou dormir mais tarde, nossa, no outro dia amanhece cansado, o metabolismo não Exato, é. funciona. Vou dar um exemplo para você confirmar disso daí. Desculpa se eu de Não, que isso, à vontade. Um exemplo só. Você pega um liquidificador, aí você espreme 2 laranjas. Aí você bota um pedacinho de aspargo, um pedacinho de pepino, um pedacinho de couve, um pedacinho de maçã, bota 10 coisinhas verdes ali, bate, faz o suco verde e toma. Perfeito, né? Você pensa que é perfeito. Olha agora, o que vai acontecer? Se você arrotar na hora que tomou, não se preocupe. É só uma liberação de gases. Entre 15 minutos e 1 hora, você vai arrotar. Você vai arrotar uma coisa só. Aquilo que o seu corpo não quer. Você botou 10 coisas ali dentro, mas você vai arrotar gosto, vamos supor, do pepino. Arrotou só o pepino, ok? Seu corpo lá dentro separa. Está sentindo esse gostinho em cima? Então, teu primeiro aviso, não tem função biológica para mim. Disseram para você que o pepino é bom. Você começa a comer o pepino, continua comendo pepino. O corpo te dá a mensagem. Aí o corpo te manda outra mensagem. Vocês podem prestar atenção, isso é bem interessante, sabe? Você está sentado, tá entendendo? Aí, de repente, esses olhos ficam um pouquinho turvos. Isso entre 15 minutos e 1 hora. Você comeu. Você faz aqui, ó. Esfrega, tudo em paz. Mas continua comendo pepino. Ok? Passa, continua comendo pepino. O corpo já te deu 2 avisos. Vou te mandar o 3º. Ok? Vou te dar uma ligeira tontura. Aí você, às vezes, está até deitado mesmo. Você sente até uma ligeira tonturazinha gostosa e tal. Está aqui vindo uma caminha, tudo tal. Mas você não prestou atenção, não é nada forte. Mas continua comendo pepino. Você já te dei 3 mensagens. Agora eu vou te dar outra mensagem. Vou te dar uma coceirinha aí, tá? Você está com uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Daqui, tá entendendo? Ali. Mas você continua comendo pepino. A coisa é assim, eu vou te dar uma afta. Continua comendo pepino. Eu vou te dar azia. Continua comendo pepino. Vou te dar dor de cabeça. Continua comendo pepino. Chega um momento que o corpo cansa. Cansei, agora eu vou adoecer para você cuidar de mim. O corpo dita as regras do jogo o tempo inteiro, ele manda as mensagens o tempo inteiro. Nós é que não prestamos atenção a ele. Meu conselho é preste atenção ao seu corpo, porque é ele que dita as regras do jogo. E ele vai ter que se adaptar a qualquer circunstância. Hoje ele está adaptado à luz elétrica. O grande problema da adaptação é isso aqui. Celular, presta atenção. Só para vocês terem uma ideia. O corona foi descoberto em 1932. Em 1954, os Estados Unidos descobriram uma coisa importante sobre o corona nos laboratórios norte-americanos. Tudo que é gato e cachorro tem. Nunca matou ninguém. Entre no seu veterinário e pergunta: para que a vacina do meu gato e do meu cachorro? É para tirar, tirar o corona. Agora, o que alterou geneticamente o corona foi umas vibrações. O 5G. Ok? Para quem tomou a vacina, ok? Você depois entrar aqui, eu vou botar essa fotografia aqui, vou falar sobre ele um momentinho, você vai poder filmar isso aqui, atenciona aqui. Você, a câmera é aqui? Aqui, ó. É aqui, né? É aqui, essa aqui. Né? Essa câmera aqui. Eu coloco mais. Bota mais próximo. Aí. Vladimir Zelenko. Esse aí aqui, ele morreu. Infelizmente ele morreu, mas ele criou o antídoto para tirar o efeito da vacina. Ele criou o antídoto para tirar o efeito da vacina. Ele morreu. Os metais pesados? Os metais pesados é outra coisa. Outra coisa. É o grafeno. Na verdade, grafeno. Mas o produto dele foi proibido no mundo. Ele deu entrevista na TV e ele falou isso. Que ele criou o antídoto para tirar o efeito da vacina. Okay. Todas as vacinas. Não, da Covid. Da Covid. Especificamente da Covid. Especificamente da Covid. As vacinas colocaram diversos problemas dentro da gente. Né? O grafeno é um grande problema. Agora, a anestesia que o dentista usa hoje no seu dente, sim, tem o grafeno. Tudo estão colocando grafeno. Bill Gates comprou parte da vacina da Coca-Cola para colocar grafeno na Coca-Cola. A Coca-Cola hoje em dia tem grafeno. Ele diz que o Bill Gates está colocando. Esse problema dos metais pesados aí é um problema sério que vem acometendo, inclusive, a questão da inflamação do corpo, do organismo, né?
E temos aí a questão dos metais pesados, da ação do açúcar fortemente, quando se consome açúcar. Açúcar é alimento de câncer. Então, alimenta as células cancerígenas. O álcool, e a ação do álcool para o sangue, para deixar o sangue sujo, me falaram? Não, a bebida alcoólica. Veja bem, nada em excesso é bom para o ser humano. Não falamos da limpeza do sangue ainda, né, Jimmy? Mas nada em excesso é bom para o ser humano. Aliás, só tem uma coisa boa em excesso. Só uma. Alegria. Sexo. Eu não falei, mas pensei. É brincadeira, minha gente. Até isso tem o seu parâmetro de limitações também. Mas olha só vocês terem uma ideia. Nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas, né? Limpar-se o sol, curar-se o sol e se adaptar. Mas ele também foi criado com uma outra capacidade física básica: caminhar, trabalhar e correr para fugir do inimigo. Só que todo o nosso trabalho era físico. Você usava todo o seu corpo, seus braços, suas pernas, você se curvava, você fazia exercício o tempo inteiro. Hoje em dia não, a gente fica sentado. Tanto é que ela vê, quando eu acabo de atender um paciente, que é como o paciente fazer, espreguiçar. Tem que abrir o braço, esticar o corpo para um lado, para o outro, e aproveito e faço também, tem que fazer também. Que é porque você precisa exercitar, porque senão a gente fica muito imóvel, a gente não exercita mais. O exercício é necessário, eu não mando fazer exercício pesado, nem nada disso, ok? Mas uma caminhada é muito bom, caminhar, mexer nos braços, até botei um vídeo meu na esteira, caminhando, mexendo o corpo todinho, por que mexer nos braços? Porque tem que mexer todo o corpo. A verdade é essa, você faça o seu exercício, caminhar, mexer o corpo inteiro. Esse é o básico disso daí. Então, o trabalho é fazer com que o nosso corpo fique saudável. Preste atenção, Levítico 17, 11, 1885 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, não existia microscópio. Na afirmativa que está no Velho Testamento, a vida da carne está no sangue. Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. O apodrecimento da carne são as enfermidades, são as doenças. Sangue limpo, isso aí eu assino embaixo. Não tem doença que fique no corpo. É bem simples isso daí. Então, a morfologia, o nosso trabalho, é fazer o trabalho da limpeza do sangue. Então, após essa experiência, que eu diria, entre aspas, enriquecedora, mas não é questão de ser enriquecedora, mas para nós tomarmos conhecimento e questão de conhecimentos, de passar esses conhecimentos, até o momento que você foi acometido por esse mal, até ali era um Jimmy, empresário, bem-sucedido, com várias empresas, inclusive nos Estados Unidos. A partir de então, houve uma mudança radical na vida do Jimmy. Sim. E hoje, a tua vida é dedicar-se a passar informações de qualidade informação que eu utilizei para a minha cura. Isso é a tua causa de vida hoje. Essa é a minha causa de vida. Ao redor do mundo. E olha uma coisa interessante. Por incrível que pareça. E isso que renderam aqueles prêmios todos, aquela situação para ti, né? Ela veio com o que eu faço com o paciente. Por exemplo, eu atendi você 4 meses atrás. Ok? Você veio me ver hoje. Eu não quero ver paciente antes de 4 meses, que é quando começa a mudança do metabolismo. Depois eu vou dar explicação sobre isso também, tá? Aí você veio me ver. 4 meses, fiz o seu sangue, fiz tudo que você precisava. Você chegou na porta. A minha pergunta para você é: o que é que você fez do que eu lhe sugeri? Eu não pude fazer isso, aquilo, pode ir embora. Eu não atendo. Mas eu vou pagar pela consulta, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por resultado, esse resultado você não vai me dar. Eu trabalho por resultado, é o seu trabalho, a gente quer resultado. E o meu resultado, o nosso resultado é a cura. A gente quer que a pessoa se cure, porque senão ela pode adoecer, morrer, e vão dizer que ela fez o tratamento do Jimmy. Se fizer na íntegra, limpou o sangue, eu assino embaixo. Sangue limpo, não tem doença que fique no corpo. O sangue é a vida e a vida está no sangue. Qual a diferença que você não come carne vermelha? Mas então frango e peixe você come? Não, eu vou falar sobre isso agora. Essa é o que eu ia falar. É adaptação. É adaptação. Vamos colocar de uma forma diferente. A Terra não é uma pedra no espaço. A Terra é uma célula viva. Isso, e nós estamos danificando essa célula viva. A gente danifica com experiência de bomba atômica, é uma cratera, uma ferida no chão. A gente queima a Amazônia, queima Rondônia, queima a Califórnia, queima Portugal, de Portugal, coisa absurda também.
Nós somos os pelos da terra que nós estamos queimando. A gente muda curso de rios. Rios que vêm para lá, agora rios vêm para cá. Rios são veias na terra. A gente tira petróleo do chão. É o sangue da terra. A terra, por ser uma célula viva, tem a mesma capacidade do nosso corpo, curar-se sozinha. Mas para que ela possa curar-se sozinha, ela vai criar suas próprias alternativas. Ela vai criar um fenômeno, é o ninho da vida. Depois que outro fenômeno é o ninho, nós temos esse último agora do Atlântico chamado El Pato. Esses fenômenos que estão aí não saem mais da Terra, fazem parte da cura da Terra, da mudança do metabolismo da Terra. As crianças que nasceram de 3 anos para cá não são passíveis de pegar as mesmas doenças que nós somos passíveis de pegar com a mudança do metabolismo, porque elas já nasceram com um novo metabolismo. Nós não. Nós vamos ter que ter essa nova adaptação. Tudo é adaptação. É como eu disse, nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas: limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Nós vamos ter que ter essa adaptação. Então é bem simples. Sangue limpo, isso, eu, assino embaixo. O corpo vai se adaptar. E o processo para a limpeza do sangue? Aí vai depender do que encontrar na morfologia. Na morfologia. Aí Cada caso é um caso. Uma gotinha de sangue da ponta do seu dedo me diz a sua vida do momento que você nasceu. Tudo que você adquiriu de bom não está mais aí não, foi embora. Tudo que você adquiriu de ruim, que o seu sistema linfático não colocou para fora, está no sangue. É o que a gente encontra, são as anomalias, são as toxinas, são as bactérias, vírus, parasitas, aí coisas do você gênero. vai determinar o tratamento, a Exatamente. alimentação, Aí vai a dieta. exatamente. A dieta é uma dieta específica, tá entendendo? E para cada anomalia são ervas. Ervas brasileiras processadas nos Estados Unidos. Porque a Anvisa não deixa fazer aqui. Tem isso ainda. Ainda tem isso ainda, tá? São ervas brasileiras. Para limpeza do sangue. Para né? limpeza do sangue. Tá entendendo? Ou seja, onde entra a naturopatia. Exatamente. Esse estudo da limpeza do sangue, isso não é uma coisa nova, minha gente. Isso foi de 50 anos atrás. 50 anos atrás. Médicos americanos, franceses, alemães vieram aqui para o Brasil, Belém, Rondônia, Peru, para estudar ervas, para saber que tipo de ervas poderia limpar o sangue, na qual a indústria farmacêutica nunca quis criar um remédio para tirar. Esse grupo de médicos só sobreviveu um, que foi o Dr. Hugo, que me ensinou isso, que foi encontrado morto dentro do carro. Ele já faleceu também, foi encontrado morto dentro do carro. Esse dossiê que foi criado, foi queimado, foi destruído. Okay? Eu acho que eu sou um dos últimos descendentes desse conhecimento, tá entendendo? Que foi de 16 anos atrás. Okay? Porque o Dr. Hugo falou comigo, que vai limpar o sangue é isso, aquilo. Esquenta a cabeça com mais nada. E Jimmy, presta atenção, nenhum remédio do mundo cura ninguém. Nenhum remédio. Remédio tem uma capacidade. É de parar o crescimento do germe, do vírus, do bactéria, do parasito. Esse crescimento ele para. A cura é o corpo. Se não tivermos leucócito suficiente, não tivermos defesa suficiente, seus glóbulos brancos, pode tomar o remédio que tomar. Vai morrer, de qualquer forma. E hoje você ministra cursos. Também, dou curso para quem... E a Sandra, inclusive, foi minha aluna. A Sandra, ela trabalha também no mesmo segmento. Exato, ali em Blumenau, né, Sandra? Isso mesmo, em Blumenau. Em Blumenau e também tendo grupos no estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas para as pessoas serem atendidas por você, precisa que vá até teu consultório, né? Até teu espaço, né? Exatamente, é presencial. Exato, e precisa divulgar também, a questão é interessante divulgar para o nosso público aí, né? No sul aqui tem a Sandra. Quando o Jimmy não está aqui, eu atendo o pessoal que está precisando e procurando. Porque com certeza nós sabemos aí que a nossa sociedade hoje ela está carente, muito carente, né, de atendimento de qualidade. E não só como o Jimmy passou por essa situação, tem muitas pessoas que estão, não é que não acredita nos fármacos, mas tem uma desconfiança disso, porque nossos pais, nossos avós curavam a gente com chazinhos, né, e hoje é tudo muito químico. E a medicação, em algumas situações, elas são necessárias, mas a grande maioria, na verdade, ela trabalha o quê? No sintoma. E o que é um sintoma? É um pedido de socorro do teu corpo. Quando já está instalado. É o teu corpo gritando que precisa de ajuda. Aí, em vez de você ajudar o teu corpo a se curar, você vai lá e entra com a medicação e cala esse grito do socorro. Olha só. Aí aquilo fica lá e depois passa anos e anos fica lá, e você acaba. Vai acumular. E vai intoxicando. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, o nosso corpo, ele fala
O que nós precisamos é escutá-lo. Ouviu, né? Se a gente ouvir, a gente consegue tratar e prevenir doenças. É importante que a gente escute os sinais do nosso organismo. Gente, o nosso papo está tão interessante, mas Deixa eu preciso... fazer a última pergunta. Então, Diz, passa, depois eu vou falar eu fui sobre o fazer quiropraxia semana passada e meu amigo, ele é de Araguá, ele está mandando clientes embora, ele não está dando conta. Aí eu falei para ele, por que está aumentando tanto dores no corpo, dor nas articulações, dor... Ele falou, por causa do sangue sujo. Quando ele falou isso, eu lembrei de você na hora. Mas é isso mesmo, sangue sujo. É isso, né? É o sangue sujo. Vai para as articulações. Ele falou que os parasitas também, que tem que desparasitar uma vez por ano para limpar o sangue, né? O Também? sangue limpo, não se preocupe. A desparasitação vai acontecer. Sim. Porque você vai criar, através do sangue limpo, desenvolvimento melhor para os seus glóbulos brancos trabalharem. Por exemplo, grande parte das pessoas que estão com adoeceu já tem uma deficiência, que é os glóbulos brancos. Ok? Porque os seus glóbulos estão saindo, porque você não tem uma digestão perfeita, vai ajudar na digestão e deixa o corpo descoberto. Começa por aí. Para você incrementar os glóbulos brancos em 24 horas, é a coisa mais fácil que tem. Chama-se autohemoterapia. Ah, eu já fiz. Tirar o sangue da veia e Quer aplicar dizer, no músculo. O meu acupunturista. Aí eu fazia. explico para as pessoas. Quando você vai fazer a autohemoterapia, tem que fazer ela pura. Ok? Aí você diz, vou fazer a grande, fazer a principal. Não existe principal. Quando você tira o sangue da veia, na seringa sai vírus, bactérias, parasitas, fungos, câncer, sai tudo na seringa. Você pega e bota de volta no corpo. No momento em que você bota de volta no seu corpo cria defesa contra aqueles corpos estranhos que estão entrando. Interessante. Agora, você vai fazer autoterapia com a pessoa que faz ozônio. Por exemplo, ela faz ozonioterapia também. Mas ela sabe que não pode fazer autoterapia com ozônio. Por quê? No momento que você tirou o sangue da veia, que saiu todas aquelas porcariadas todinha, você misturou ozônio e matou tudo. Não tem razão do corpo criar mais defesa. É porque entrou Então foi por isso que eu desmaiei na mesa do acupunturista quando ele aplicou o ozônio em mim depois da... Pode ser, com certeza. Eu fiquei uma hora desmaiado na mesa Ou dele. seja, o ozônio, você pode fazer ozônio auricular, retal, pode fazer até o local mesmo. Agora, nunca hemoterapia com ozônio. Esse aí, por favor, se vocês fazem isso, não façam mais. Porque é um perigo, tá entendendo? Não, nem perigo no caso só. Mas é que mata todos os germes antes de entrar no seu corpo, porque o seu corpo precisa criar defesa para destruir eles. E aí não vai criar que defesa se os germes estão todos mortos. Exatamente. Não tem mais, não tem porquê. Não justifica mais. Então. Ele é formado na China, inclusive. Que estranho que ele não sabe disso, né? Que não pode fazer a hemoterapia com o ozônio seguindo a hemoterapia nele. A formação dele foi lá na China. Exatamente, é. Aliás, quem trouxe para o Brasil foi a doutora Silvia, de Cuba. E eu conversei com ela. Eu pedi licença na época para ir a Cuba, conversar com ela. Porque para eu ir a Cuba, sendo cidadão americano, eu tenho que ter licença ao governo. Eu podia ir com o brasileiro, mas eu queria ir voltar dos Estados Unidos direto. Né, ter facilidade. Fazer a facilidade, né? E na época eu conversei com ela sobre esse assunto aí. Foi ela que introduziu a ozonioterapia no Brasil. A China começou, muita China começou. Coisas para lá começou, mas assim, na realidade é essa daí. Tanto é os fazendeiros. Como é que eles curam a vaca quando a vaca está com ferida? Tira o sangue da vaca e aplica nela mesmo. É isso mesmo, eu já vi. Então, simples, tira o sangue da vaca e aplica nela. O que nós estamos esquecendo na realidade é uma coisa importante, é o fator mãe terra. A terra é a nossa mãe. Nós somos filhos da terra. As crianças nascem hoje já botam tênis, não andam descalço. A gente precisa do contato com a terra. Sol, não sai no sol, não vai pegar sol. Exatamente. Preste atenção. Como é que se curava a tuberculose antigamente? Com terra. A pessoa ficava deitada no chão, botava terra nas costas da pessoa e deixava o sol bater. Porque a terra puxa os micróbios, puxa os venenos. Para que se faz as argilas? Hoje em dia, tratamento com argila. É bem simples isso daí, tá entendendo? Porque a argila é para puxar as coisas maléficas que tem. Os indianos, como é que eles são mordidos pela naja? Eles pegam a terra, botam e ora. É bem simples isso daí. Tem um segredinho também que a gente pode falar. É mesmo? Olha só. É questão de horário. Nossa, tem tanto material que a gente precisa. Mas, o papo nosso tá tão agradável, tá tão bom, mas eu preciso contemplar também os nossos colaboradores, né, que eles que patrocinam o nosso espaço também aqui. Ativa Som, do nosso amigo Tiago, que também está sempre presente com a gente. Hoje ele não pôde estar aqui, trabalha com eventos. Ondut, serviços industriais. Chácara do Sol, do nosso amigo
Dilmar, Polpa da Terra, que é um açaí de extrema qualidade, aqui uma empresa de Joinville, que nasceu aqui em Joinville, um açaí muito interessante. Grupo Marca, que é do nosso amigo Jean, que libera com toda a qualidade e com todo o carinho esse espaço para que a gente realize o nosso Blendcast, né? E sobretudo o design também, que é de um amigo nosso, né? Então, e entrega IPI, né? Que também são os nossos patrocinadores. Enfim, nós temos aí mais temas que é tão enriquecedor, mas nós temos também nossos limites. Precisava conversar sobre sentimentos, o que implicam as emoções na questão do sangue. Não vai dar tempo de abordar tudo isso, porque temos uma segunda etapa. É imenso, né? As desordens dos micro-organismos causam na nossa microbiota intestinal, que começamos a falar um pouquinho, demos uma pincelada, mas essa desordem também que provoca todo esse desarranjo, esse desequilíbrio, né? E, enfim, vai ter que, numa próxima vinda, a cada quanto tempo, Jimmy, você está vindo ao Brasil? Meses eu volto ao Brasil. Cada 4 meses. Cada 4 meses. Eu estou dormindo na minha casa um mês e meio por ano. Você mora no mundo hoje, né? Na verdade, estou morando no mundo. Morando no mundo. E oxalá a gente consiga conciliar as agendas. Vamos tentar fazer isso aí, a gente dá uma passadinha. Você deixar aqui também teu número de telefone para o público, para quem queira fazer uma consulta. As minhas redes sociais, que é meu Instagram, que é Jimmy Albuquerque. Olha lá, Jimmy Jimmy Albuquerque. Jimmy Albuquerque. Jimmy Albuquerque. É o Instagram. Aí entra lá. Eu não entro no Instagram. Não tenho tempo para isso. Tá, e Sandra? A Sandra aqui que cuida dessa coisa. O Instagram é Sandra Albino. Sandra com 2 S, Sandra. S Sandra. Underline Albino. S Sandra, underline Albino. Se não lembrar dela entrar no meu, a gente dá a informação do dela. Perfeito. Fica mais fácil. Isso, verdade. Tá, verdade. Nós temos a Sandra aqui, mas eu gosto de fazer alusão também. Eu tenho 2 pessoas também no sul que fazem o que a Sandra faz, lá na cidade de Feliz. Tem 2 pessoas que fizeram o curso comigo também, lá no Rio Grande do Sul. A cidade é uma cidadezinha bem pequenininha, mas eles fazem um trabalho muito bonito lá também. A cidade esse seu curso você dá cada vez que vem ao Brasil? Não, como agora funciona não. Eu estava dando... Bem rapidinho, para a gente não avançar muito, né? O curso leva um pouquinho de tempo, são 3 dias seria de curso, mas atualmente eu estou dando ele pela internet. O pessoal pode fazer o curso pela internet. Tá entendendo? São muitas horas gravadas, tá entendendo? São 4 etapas. A primeira eu dou o PNL, que é a linguagem corporal, que você tem que entender o paciente quando ele senta de frente para você. Se você faz uma pergunta, como é que ele vai lhe responder com o olhar dele, você já sabe se ele vai fazer o seu tratamento ou não. Começa por aí. Aí depois eu dou a teoria da microbiologia, são 4 anos de estudo, que eu dou em poucas horas, mas eu dou a teoria básica necessária, por que a doença acontece no corpo da gente, coisa do gênero. Depois eu dou a teoria da morfologia, aí depois eu dou a prática. O último dia é a prática. É saber tirar o sangue da pontinha do dedo, que é a coisa mais simples, que na realidade é o mais simples que tem. Tá bom? Nem falamos da Fábrica Saúde ainda, né? Não, Fábrica Saúde é a empresa. Tá bom? Bom, eu vou deixar então a minha mensagem aqui também. Isso, né? Por gentileza, suas patrocinadores. Eu acho que esses patrocinadores têm que ouvir mais sobre esses patrocinadores, porque desde o momento que o pessoal se entusiasma a colocar um tipo de informação dessa para o público, é muito importante esse detalhe. Ok? Então, parabéns aos seus patrocinadores, esse pessoal daí. Agora eu quero deixar uma mensagem para o mundo de vocês também, para o mundo que ouvir isso aí. Por gentileza. Se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Não deixe o ladrão entrar em casa. Pode a tranca na porta antes. Tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigada Suas considerações também. finais, tudo certinho, Obrigada, tudo bem? tudo ótimo. Obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. E já eu sei, o tempo está estourado. Foi um raro privilégio. Mas foi muito prazeroso. Tá bom, Obrigada. então. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau para vocês e que Deus abençoe a todos nós. Viu? Tchau, tchau. Amém. Amém.